Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de agosto de 2019. Descende no Brasil. Conheça o coletivo de missionários que deve levar 80 mil crentes ao estádio do Morumbi. Parte 2. Em 8 de fevereiro de 2020, o estádio do Morumbi, em São Paulo, deve ser invadido por uma onda gospel. 80 mil pessoas em busca do avivamento prometido pelo evento Descende. As vendas de ingresso começaram nesta segunda-feira 17 e causaram alvoroço entre os crentes com mais de 200 mil menções. Foi um dos 5 assuntos mais comentados no Twitter. É no estádio, tem ingresso e atrações, mas não é um show. E nenhum culto tradicional. Descende é um movimento missionário, reúne missionários internacionais e líderes de diferentes organizações evangélicas de várias igrejas. Viaja ao mundo se apresentado em grandes estádios, com palestras, pregações, músicas e orações. Tem a missão de incentivar os crentes a levarem a palavra de Deus para não evangélicos. Em resumo, é quase um workshop motivacional para a formação de missionários. No Brasil, ele durará 12 horas, das 10 horas às 22 horas e tem ingressos de R$ 29,00 a R$ 49,00. Quem organiza a ideia do Descende foi plantada em 2016. No estádio Los Angeles Memorial Coliseum, durante o encontro azulzanal, o pregador fez um chamado para os presentes: tirem seus sapatos e levantem para o céu se estiverem dispostos a ir a qualquer lugar do mundo por Jesus. Foram 70 mil pares de sapato no ar. A partir dali, diferentes organizações de missões decidiram se juntar com o objetivo de fazer o que fosse necessário para ver a reevangelização da América e a conclusão da Grande Comissão, de acordo com a descrição do movimento. Ele teve início nos Estados Unidos, com uma edição realizada em Orlando, na Flórida, em fevereiro deste ano. A cantora brasileira Priscila Alcântara participou do evento. Com o plano de expansão para a América Latina, o Brasil foi escolhido como a próxima sede. A organização mais conhecida é o Movimento Dunamis, que reúne jovens de várias denominações e atua principalmente em universidades. Com pequenos grupos, eles se encontram nos intervalos e compartilham experiências, cantam e oram juntos. O Dunamis tem muita força no Brasil, principalmente em grandes universidades, e pregam uma energia sobrenatural para estabelecer a cultura do reino de Deus na terra. Os crentes pode até parecer um desses termos pejorativos para se referir a evangélicos, mas o termo é usado e muito por alguns cristãos nas redes sociais. O significado é esse quase literal: crentes na internet. Eles usam as redes para discutir assuntos ligados a dogmas da igreja, como comer ou não doces em festas juninas, bebidas e pecados em geral. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, principalmente com as redes sociais, tanto jovens como adultos passam mais tempo com os celulares nas mãos, seja vendo séries, filmes, conversando, do que conversando. E ainda, as redes sociais oferecem espaços a todos para exporem os seus sentimentos. Por isso, muitas vezes deparamos com pessoas que optam por espalhar o amor, as boas novas, enquanto outros optam por disseminar o preconceito, o ódio. Rodrigo Félix de Cruz, em seu livro A Tecnologia da Informação e o Espiritismo, lembra o livro Obras Póstumas, onde Allan Kardec postulou uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder, diante do ascendente da opinião geral. Desde o período da codificação, Allan Kardec sempre buscou todos os meios mídias disponíveis no momento para divulgar seus estudos.
Além da edição de seus livros, ele utilizou-se de correspondências, de jornais, da revista Espírita Revue e Spirit de sua criação, bem como de reuniões públicas realizadas nos primeiros centros espíritas. Esta estratégia surtiu o efeito desejado por Kardec, pois alcançou os intelectuais que eram o público-alvo do espiritismo nascente e que buscava pessoas dispostas ao desbravamento do mundo espiritual que até então estava sob domínio da Igreja. Era necessário que assim fosse, pois os intelectuais seriam os multiplicadores do conhecimento espírita que gradativamente chegaria também às massas. Na obra psicografada por Chico Xavier, O Consolador, na pergunta 255 o Espírito Emmanuel afirma urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Depois do trabalho de Dr. Bezerra de Menezes e Chico Xavier, o Espiritismo deixou de ser uma doutrina para intelectuais, passando a ser uma doutrina do povo. Uma doutrina do esclarecimento e da caridade. Também de autoria de Emmanuel, o livro Estude Viva capítulo 40. Encontramos divulgação em grande escala se consegue hoje através da internet, conhecida como a maior rede de computadores do mundo, que permite trocar informações dos mais variados assuntos, enviar mensagens, conversar com milhões de pessoas ou apenas ler as informações de qualquer parte do planeta. Em face disso, cremos que ela tem o papel mais importante na divulgação do espiritismo contemporâneo, até porque recordemos que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel, que inicialmente acompanhou Chico na sua missão do livro para deixar grandes conhecimentos da espiritualidade para a posteridade, anteviu as necessidades do mundo atual. O público do século XX ainda buscava a informação nos livros, porém, o público do século XXI não está restrito ao livro na busca de informação. O principal meio de consulta passou a ser a internet com todos os seus recursos. O benfeitor Emmanuel não apenas defende o uso da internet, como também o recomenda, ensinando-nos que a principal caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação. A internet é o meio de divulgação mais adequado aos usos e costumes de nossa geração online. As pessoas preferem acessar a internet em seus computadores, notebook, netbooks, tablets ou celulares do que enfrentar o trânsito, se deslocar e buscar a informação do livro impresso. Não queremos dizer que o livro tornar-se obsoleto. O livro continuará a exercer seu papel na divulgação do espiritismo, no entanto não será o único meio para tal. Outros segmentos religiosos já iniciaram o uso da tecnologia da informação. Inicialmente o rádio foi usado para a transmissão de missas e cultos evangélicos. Depois a TV foi empregada para o mesmo fim, sendo que atualmente temos canais de TV católicos, evangélicos, bem como horários alugados em diversas emissoras. Por fim, temos a internet, na qual é possível assistir à programação religiosa, consultar a Bíblia, fazer pesquisas, pedir orações e fazer doações com cartão de crédito e débito. O movimento espírita iniciou os primeiros passos na diversificação das formas de divulgação. Não temos apenas o livro, agora já temos programas de TV como o programa Transição, temos a Rádio Boa Nova e diversos sites na internet, assim como TVS Espíritas Online. Entretanto, não podemos nos contentar com o que já existe, devemos aumentar e melhorar o conteúdo espírita em todos os canais de comunicação que existem. Infelizmente ainda encontramos alguma resistência dentro do movimento espírita que entende que o espiritismo deve ser feito apenas dentro da casa espírita.
Sem dúvida, a casa espírita física sempre será fundamental ao espiritismo, pois o contato humano é necessário à nossa evolução. Mas por que não podemos reforçar esse trabalho da casa espírita física com o trabalho da casa espírita virtual, que por sua vez atingirá públicos antes inacessíveis? Atingirá pessoas que vivem até mesmo em locais que nunca se ouviu falar do espiritismo. A casa espírita virtual exercerá importante papel neste século XXI, será um posto de apoio à casa espírita física. O espiritismo é uma doutrina dinâmica que não ficará estagnada, antes evoluirá juntamente com os usos e costumes da humanidade e se adaptará às novas necessidades. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.